Olá, telespectadores da TV FIB, canal universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico tem o prazer de receber hoje a doutora Maria Regina Escuraco Salles Alvarenga, que é gerente jurídico da CPTM e especialista em Direito Administrativo. Fique conosco, voltamos já já. Estar pronto é enfrentar qualquer desafio. É ter conhecimento para decidir no que vale a pena investir. A FIB é a melhor faculdade de Bauru porque prepara o aluno para a vida. Aulas 100% presenciais e mais de 65 laboratórios completos. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. Vestibular 2023. Inscreva-se! FIB, 25 anos. Você pronto para a vida! Olá, estamos de volta mais uma vez com o Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico tem o prazer de receber hoje a doutora Maria Regina Escuraco Salles Alvarenga, que é gerente jurídico da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e especialista em Direito Administrativo. Doutora Regina, assim posso chamar Regina, né? Primeira vez que visita aqui os estúdios da TV FIB e a gente vai discutir hoje um assunto muito atual, que é justamente a nova lei de licitações, né, Regina? Então, obrigado pela sua presença aqui, vindo de São Paulo, para poder esclarecer para o nosso público, telespectador, um pouquinho sobre a nova lei de licitações. Carubino, bom dia. Eu que agradeço a participação, agradeço o convite. É um prazer mesmo estar aqui para a gente trocar um pouco de ideia desse assunto tão moderno, tão novo, né? E tão assim, no dia a dia do gestor público. O bacana é que a doutora Regina trabalha com isso no dia a dia, lá na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos de São Paulo, e visitando Bauru, nós fizemos esse convite para que ela pudesse falar com vocês um pouco sobre essa mudança, né? Essa transposição jurídica aí de uma lei antiga, que é de 1993, né, Regina? E agora uma nova lei editada para 2001, a gente vai falar um pouquinho, que entraria em vigor agora, no início de abril, e a gente vai comentar um pouquinho sobre ela. E muitas mudanças aconteceram, especificamente sobre os pontos na matéria da gestão remota, né? Da questão da tecnologia nesse mundo aí das licitações, que a gente costuma dizer que é um mundo à parte dentro do direito administrativo, né, Regina? É isso mesmo. Então, eu queria que, inicialmente, você falasse para os nossos telespectadores um pouquinho do seu currículo, né? Já que você é interiorana, foi lá para São Paulo e faz toda uma vida brilhante, uma vida acadêmica, uma vida profissional brilhante como gerente jurídico, né, da CPTM lá em São Paulo. Resume para o telespectador o seu currículo. Sou especialista em Direito Administrativo pela Fundação Getúlio Vargas, fiz LLM em Direito Empresarial pela CEU School e estou fazendo também um MBA em PPP e concessões, que a gente antes dizia que era um assunto do futuro, mas hoje já é um assunto muito atual, ante a quantidade de PPPs e concessões que a gente tem, inclusive com um módulo de aperfeiçoamento na UCL em Londres. Regina, esse belo currículo, né, e principalmente o desafio que você enfrentou em estar saindo do interior e se qualificando profissionalmente lá em São Paulo, né, inclusive no exterior. Parabéns, é por isso que você está aqui no Mundo Acadêmico, Obrigada, falando com os telespectadores da TV FIB, que esse é o grande objetivo. Regina, vamos entrar agora falando um pouquinho sobre a nova lei, a 14.133/21, que veio a substituir a 8.666/93, né? Que é justamente a nova lei de licitações. Traça para o telespectador uma visão, um panorama geral da lei de licitações, Regina. Depois, num segundo momento, a gente vai pegar alguns pontos de mudança que aconteceram, aí você comenta especificamente. Ok. Então, a Lei 8666 de 93 era a lei que todos usávamos, então é uma lei federal que traçava todas as regras para licitação e contratos, tanto para obras, para serviço público, para tudo que a administração contratava. A Lei 8666
ela tem 126 artigos, se eu não estou enganada, 129 artigos. E a gente sempre achou que fosse uma lei muito extensa. Se esperava muito tempo pela evolução dela. Bom, a gente tem agora a Lei 14.133 de 2021, que na verdade ela veio com 196 artigos. Uma lei, então, muito maior. Mas, na verdade, ela é uma lei que tem muito mais, assim, explicações. Alguns artigos dela têm definições, o que a Lei 8666 não trazia. Nesse meio tempo, é super importante fazer uma colocação para vocês que a administração não tratou só, e não contratou só pela Lei 8666. A gente teve em 2002 a Lei do Pregão. Por quê? Porque as coisas evoluíram tanto, como você comentou, Carolino, a parte de informatização foi tanta no mundo todo, que a gente teve a Lei do Pregão, que a gente começou a contratar também através de bolsas eletrônicas de contratações, e o pregão, ele veio para poder agilizar. É uma forma de contratação com os prazos mais curtos. Então, isso veio em 2002 e já alterou um pouco a Lei 8666. Não assim, estrito senso, mas a gente conviveu com os dois sistemas. Então, as regras de, vamos supor, uma concorrência, um leilão da 8666, a Lei 10.520 de 2002, que foi a Lei do Pregão, e agora veio a Lei 14.133 de 2021, que abarcou um pouco da 8666, incorporou a Lei do Pregão, que inclusive as duas agora estão revogadas, e tem tudo isso na 14.133. Ficou uma lei mais completa, 14.000. Ficou uma lei mais completa. Mais modernizada, obviamente. Mais modernizada, porque inclusive todo o procedimento do pregão, que é mais ágil, com prazos mais curtos, por exemplo, para recurso, para uma impugnação, e isso que deu muita agilidade, está incorporado na 14.133. E vale frisar que a Lei do Pregão, ela não veio para todo tipo de contratação. Ela veio só para contratações comuns. O que é contratação comum para a lei? É aquilo que o gestor, que o administrador, consegue colocar no termo de referência de forma fácil. Aquilo que não tem que ser elaborado, que não precisa de um projeto. Um produto que você vai adquirir, que já tem uma descrição fácil. Isso você adquiria por um pregão. Isso tudo agora está incorporado na Lei 14.133. Isso sem falar que a administração ainda tem lei de concessões e PPPs, que a gente não está tratando hoje. Que continuam em paralelo. Que continuam em paralelo, que continuam em vigor, que é a Lei 8.987 de 95 e a Lei 11.079 de 2004, que trata das parcerias público-privadas. Tudo isso deve ser conjugado na hora de você fazer uma análise, né, Regina? Tem que ser conjugado. Essas três leis, né? Porque alguma coisa você aplica daqui, alguma coisa você aplica de lá, então, no geral, você não pode perder nenhum princípio, nenhuma regra importante. Regina, você deu esse arcabouço, vamos dizer, geral, assim, um panorama geral nessa lei de licitações, que ela veio a congregar, vamos dizer assim, a lei dos pregões, né? Que foi uma lei muito inovatória e necessária para aquilo que o mundo vivenciava no momento, que é o mundo tecnológico remoto. E eu acho que isso veio favorecer bastante vocês aí, que trabalham no dia a dia com licitações públicas. Agilizou, né? Demais. Agilizou demais. É um procedimento muito ágil. Você comentou em off comigo que o Estado de São Paulo, que essa nova lei, ela não vai ser contemplada, alguns entes públicos não estão submetidos a essa nova lei, né? Inclusive a CPTM, onde você representa como gerente jurídico. Então eu queria que você traçasse para o telespectador por quê e qual é a lei que vocês, em nível de Estado de São Paulo, estão submetidos e por que vocês não estarão submetidos a essa 14.133. Isso. A fim de agilizar os procedimentos e fazer uma lei específica para as estatais, em 2016 foi editada a Lei 13.303, que é conhecida como a Lei das Estatais, e todas as estatais, então, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, e dentre elas a CPTM, que a CPTM é uma empresa pública, a gente tem que seguir essa lei. Então, além da 8666 e da 10.520, houve nesse meio do caminho a Lei das Estatais. Então, a gente começou a trabalhar com a Lei das Estatais em 2021, em 2016... 2016, isso mesmo. A Lei das Estatais é 2016. E foi para 18, nossa, quanto tempo já faz. Nós começamos a trabalhar com a Lei das Estatais em 2016, que teve uma vacatio legis de 2 anos, então foi aplicada a partir de junho de 2018, e as estatais, elas seguem, então, essa lei.
Tanto que na Lei 14.133 tem um dispositivo que informa que a Lei 14.133, em substituição à Lei do Pregão e a 8.666, ela cabe para administração direta, para fundações, para autarquia, para fundos especiais, para entes controlados pelo governo, exceto empresas públicas e sociedades de economia mista que têm uma legislação própria, que é a Lei 13. Então ele já faz essa exceção. Já faz essa exceção na própria lei e a gente então segue essa lei. As sociedades de economia mista e as empresas públicas. Inclusive sobre os princípios gerais ou não? São submetidos à lei da lista. A Lei 13.303, ela é aplicável, inclusive os princípios. Os princípios. Muito embora os princípios, Carubino, eles tenham, assim, sido os mesmos que seguem a Constituição. São constitucionais, né? São constitucionais. Perfeito. Desde a Lei 8.666. Só que a Lei 14, ela acrescentou uns princípios ante a modernidade que a gente está agora. Princípio da eficiência, princípio da sustentabilidade. A Lei 14 agora, ela está mais abrangente. Tá? Mas a Lei 13, ela tem todos esses princípios também. Legal. Isso é importante, né, para quem está nos assistindo, é que existe essa exceção, né? A Lei 14.000, que é a lei da nova lei de licitações, ela rege todos os entes públicos, à exceção desses que você colocou, que continuam sendo submetidos à lei das estatais, que é 13.303. Isso mesmo, ela rege desde a União, estados, município e Distrito Federal, exceto empresas públicas e sociedade de economia mista. Perfeito. Regina, agora a gente entra, coisa boa corre muito rápido, né? E é um assunto extremamente farto de conteúdo para se discutir num tempo tão pequeno do nosso programa, né? Mas eu queria que você entrasse agora nos efeitos comparativos, né? Você conhece a miúde, né, em detalhes, a lei atual, né, que ainda está em vigor, a 8.666, e a 14.133, que vai entrar em vigor. Inclusive, antes de começar, a gente sabe que ia entrar em vigor agora no início de abril. E está lá na Câmara lá para poder ser editado, inclusive uma medida provisória, prorrogando esse início, porque os entes públicos não conseguiu se adaptar a essa nova lei. Eu queria que você começasse falando sobre isso. Deve ser prorrogado por uma medida provisória. Mas eu queria que você falasse alguns pontos da lei antiga, vamos chamar de lei antiga, a 8.666, e alguns pontos que estão chegando aí da 14.000, que veio substituir. É importante até esse assunto, Carubino, para eu fazer um início aqui para quem está nos ouvindo, que essa lei ela é de 2021. Só que ela teve aplicação imediata no capítulo de crimes e penas, porque o Código Penal abarcou essa parte toda e a parte de crimes e penas foi para o Código Penal. Então, esta parte, ela teve vigência imediata quando ela foi publicada. E ela teve uma vacatio legis de 2 anos, que dá agora no começo de abril, para o restante, tá? Então, uma parte ela entrou em vigor para todo mundo. Inclusive, neste ponto, até as empresas estatais se submeteram. E essa vacatio legis que está terminando agora, teve um projeto de lei que foi publicado, que tomamos conhecimento, não chegou a ser publicado, né, na quinta-feira passada, mas ele ainda padece de aprovação. Então, ele não vigorou. Se escuta que vai ter uma medida provisória, justamente porque as empresas não conseguiram se preparar nesse tempo, em especial naquilo que se refere às alterações que têm que estar nas bolsas eletrônicas de compras ou outros tipos de portais para que a gente faça as compras, ou para quem se aplica faça as compras, naquilo que se refere ao pregão eletrônico. Porque o pregão... A lei do pregão, ela foi abarcada pela 14, então você precisa de um sistema para isso. E os estados não conseguiram se preparar. A tecnologia no processo, né? Isso Tem que mesmo. mexer no processo para poder abarcar a nova lei, né? Isso não está pronto, tá? Por inúmeros motivos não está pronto, então se comenta que a vigência dela vai ser prorrogada para 2024, mas até hoje a gente não teve essa publicação, então a gente imagina que esteja para sair alguma coisa, porque acredito eu que não vai dar tempo de ter uma preparação. Então, exceto a parte de crimes e penas que já entrou em vigência 2 anos atrás,
A questão agora é essa, se ela vai entrar em vigor ou não, ou se isso vai passar para daqui 2 anos. Regina, alguns pontos de comparação entre a 866, a antiga lei, vamos chamar de antiga lei, e a nova lei, a lei nova. A 14.133. Quais são alguns pontos que você pode falar para o telespectador? São vários pontos inúmeros que a gente podia conversar aqui horas a respeito disso. Daria um programa inteiro sobre os pontos. Daria um programa inteiro. Mas eu acho que, chamando a atenção para uma modernidade, a gente tem alguns. Por exemplo, os reajustes dos contratos. Antes, a gente só tinha pela Lei 8666 a possibilidade de reajuste pelo índice legal. E se discutia muito a repactuação e outras formas. Então, a gente partia muito para a doutrina, a gente estudava a doutrina para poder fazer um reajuste ou um reequilíbrio do contrato. Hoje, isso já está na lei. Então, a gente tem o reajuste em sentido estrito, que é você pegar de 1 em 1 ano o índice e aplicar, como a gente já tem a repactuação. Por exemplo, um contrato, falando até de uma questão um pouquinho prática, um contrato de serviço contínuo que tem um índice da categoria ou que teve um dissídio coletivo. Hoje já está na lei que você pode pegar esse índice e já reajustar o contrato com automaticamente. Automaticamente. Automaticamente que não é assim. Não que seja assim um aditivo contratual. Você tem as regras formais, mas você não precisa mais discutir se pode ser feito ou não. A lei já permite. Antigamente vocês iam discutir isso na jurisprudência. Tinha que pegar a doutrina, decisões de tribunal. Isso mesmo. E muitas vezes ia, como ainda vai, para ação judicial e se discute. Agora não, agora está na lei. Então esse é um ponto superado. E uma coisa que devia acontecer, uma modernidade. Outro ponto que é super importante, que agora está na lei, é a matriz de risco. O que é a matriz de risco? Quando se faz uma contratação, a gente sabe que todo contrato tem riscos. Só que esse risco não era alocado antes para ninguém. Então, havia um risco que todo mundo sabe, eu te contrato. Existem alguns riscos, mas quem vai assumir esse risco? Você assume ou eu assumo? A partir do momento que não é definido quem vai assumir esse risco, há um perigo de sobrepreço. Por quê? Se você não sabe que o risco é seu, você deixa ali uma possível reserva para um risco desse, né? Isso agora é obrigatório que exista nas contratações, precisa ter matriz de risco. Então, por exemplo, um caso de uma rodovia, uma concessão de rodovia, um contrato de manutenção de rodovia. Pode acontecer um buraco na via que ninguém estava imaginando, por uma questão de chuva. Até antes, com a contratação, com a lei que estava em vigor, quem vai consertar esse buraco? Todo mundo poderia acabar colocando isso no preço, mesmo que indiretamente, porque você não sabia se você ia ter que consertar esse buraco. Agora, o que a lei fala? Vamos já fazer uma matriz de risco. O risco desse buraco é meu ou o risco desse buraco é da contratada? Quem é responsável por cada evento? Quem é responsável por cada evento? Porque você sabendo que o risco é seu, você já aloca isso numa matriz. Certo. Aí você me pergunta, isso tem que estar no preço? Não, não tem que estar no preço. Só que a partir da hora que você já sabe que vai ser seu, é justamente aí, você não põe no preço isso agora, porque se acontecer, você sabe que você vai ter que contratar e isso vai ser objeto de reequilíbrio. Então você não precisa mais discutir, é meu ou não é meu o prejuízo, quem vai fazer? E é fato que a gente sabe que a administração pública tem mais dificuldade para fazer contratações, a privada tem mais facilidade, porque ela contrata mais rápido. Então ela pode consertar esse buraco na via com mais facilidade. Um depende da lei, outro não depende da lei. Licitar. Isso mesmo. Só que então tudo isso agora está numa matriz. Então é uma exigência da lei, é uma modernidade. Uma facilidade que veio, para os contratos. Isso. Um outro ponto de destaque de alteração das leis anteriores para 14 na modalidade, o diálogo competitivo. Isso não existia e isso vai ser muito importante agora para os contratos e para a administração. Temos também o modo de disputa aberto e fechado, que não existia na lei anterior, e uma alteração que foi muito importante e que na prática a gente via muito de problema, é que a contratada podia pedir a rescisão dos contratos caso houvesse algum descumprimento por parte da administração. Esse descumprimento podia ser um atraso de pagamento, que antes a administração atrasava 90 dias o pagamento, a contratada poderia pedir a rescisão. Agora, com 60 dias, ela já pode pedir a rescisão. Reduziu-se o prazo de 30 dias. Reduziu o prazo de 30 dias. A administração também, ela podia, pela lei, ela tinha a possibilidade de suspender a execução dos contratos sem ter que explicar o motivo. Sem justificativa, né? Sem justificativa, sem motivação, por até 120 dias.
Depois de 120 dias, a contratada podia pedir a rescisão do contrato. Esse prazo agora diminuiu para 90 dias. Isso parece nada, mas é muito. É bastante. Pensando que isso ocorre muito nos 3 níveis, federal, estadual e municipal. Principalmente municipal, né? Falta dinheiro para pagar, a gente sabe isso, e muita coisa é prorrogado assim, sobre a ótica da lei, agora encurtou o cobertor, né? É isso mesmo. Diminuiu o cobertor, né? Mas, em contrapartida, a administração pode agora também pedir a rescisão do contrato, sem pagar indenização, se ela comprovar que ela não tem orçamento. Tá? Então, a cada 1 ano tem que ser avaliado isso e ela pode pedir essa rescisão. Um outro ponto importante que eu acho que vale a pena a gente comentar é que os contratos de serviços contínuos, que são aqueles de limpeza, segurança, aqueles contratos sem os quais a administração não pode ficar, o prazo máximo... Essenciais, né? Essenciais. O prazo deles era de 5 anos. Agora esse prazo pode ser prorrogado até 10 anos. Mas já pode ser feita uma contratação direta também por 10 anos em casos especificados na lei que são de segurança nacional. Em caso de guerra e outros casos de segurança nacional, então você já pode fazer um contrato direto de 10 anos. Porque essa parte, principalmente limpeza pública, a gente sente muito isso aqui em nível de Bauru, volta e meia a administração pública não paga e aí o prestador de serviço não presta serviço também. E é um serviço essencial. É serviço essencial. Porque faz um contrato pequeno, hoje pode ser feito até 10 anos. Pode ser prorrogado até 10 anos. 5 anos prorrogável igual período. Isso. Né? Então, quer dizer, isso proporciona segurança à prestação de serviço, né? Eu acho que o objetivo maior é esse. Segurança contratada e prestação de serviço para a administração e para a população. Exato. Que, na verdade, é um interesse e o bem maior tutelado por essas leis. E é isso que a gente tem que... para dar segurança ao serviço público essencial, né? Perfeito. E acho que outros pontos também de mudança sobre que envolve aspectos processuais, de processo mesmo, operacional, eu acho que vai facilitar muito, né, Regina? Essa nova lei, eu acho que vai simplificar usando a tecnologia. Que antigamente a lei dos pregões veio a mudar e agora está sendo abarcada pela nova lei. Tanto que a lei do pregão está sendo revogada e a 8666 também. Interessante nesse ponto é que a gente tem uma transição. Então, desde que a lei foi publicada, e em especial este ano, que está vencendo essa vacatio legis, a gente tem uma transição de tudo que foi publicado, ou iniciado, na verdade, nem publicado, até o dia 31 de março, pode ser dado continuidade com as leis antigas. Isso é importante. Pode ser dado continuidade. Então, o que a gente vê? Então, a 866 continua em vigor até o término dos processos. Até o término dos contratos. Que foram cujos procedimentos foram iniciados até o dia 31 de março. Perfeito. Isso se a gente não tiver ainda nenhuma alteração, porque a gente acha que vai prorrogar a vacatio prorrogar até 2024. Até 2024, né? Isso. Só clareando para o nosso telespectador, você falou em vários momentos a vacatio legis. Explica para o telespectador o que significa. Vacatio legis é esse prazo de, vamos dizer assim, popularmente, de maturação da lei. Isso. Então, a lei foi publicada, mas a gente tem um prazo para ela entrar em vigência. Então, durante esse prazo, ela não entra em vigor, mas todo mundo já sabe que ela existe e a administração e todos os entes têm que se preparar para que ela seja aplicada na data determinada. E essa lei teve uma vacatio legis de 2 anos. Regina, coisa boa termina logo. E a gente vai ter que fazer um outro programa já com a maturidade dessa lei, com a maturação dessa nova lei, trabalhando alguns pontos específicos. Você deu alguns exemplos, né, que são bem pontuais, que com certeza servem em nível federal, estadual e municipal. E aqui nós estamos em Bauru, tratar mais de aspectos municipais. Você vai vir aqui no outro programa para você tratar de alguns aspectos em nível municipal, que o telespectador aqui em nível regional da nossa emissora possa se sentir assim, realmente aqui no meu município, pensando que o mundo acadêmico atinge aí 42 cidades em nível de Bauru e região. Então, os municípios, esse bate-papo é importante, né, para administradores públicos. E é para essa pessoa que eu quero que você fale sobre os princípios, né, para finalizar aqui as suas considerações finais, os princípios da gestão pública, da administração pública, que são princípios constitucionais, sabemos disso, e você já citou durante a sua explanação que eles são mantidos
né? Foram até aumentados, alguns princípios como eficiência, etc. Eu queria que você fechasse esse bate-papo falando para o telespectador, especialmente para o gestor público, os cuidados que ele deve ter sobre a ótica geral na gestão dos contratos públicos. Muito importante falar dos princípios, e a gente, então, quando falou desse bate-papo, eu imaginei em começar falando dos princípios, que na verdade é sempre o início das leis, os primeiros artigos a gente sempre encontra os princípios, mas na verdade os princípios que a gente tem que seguir e não esquecer deles, porque eles são a base de tudo, eles devem estar no começo, no meio e no final, tanto das leis, quanto da gestão, quanto da contratação. Para o gestor público, eu ressalto um princípio super importante que ele foi incluído na Lei 14.133, que é o princípio da eficiência. A gente fica muito preocupado e muito atrelado com todas as regras, e são muitas as regras e as alterações da lei, mas a questão da vantajosidade e da eficiência da contratação, elas têm que ser assim, tem que ser a principal atenção do gestor. Porque não adianta você seguir regras que você imagina que são boas se a contratação ela não for vantajosa e eficiente. Porque uma contratação que você depois vê que você usou, a empresa pública, você contratou, você estudou, usou HH por anos e ela não foi eficiente, ela não atendeu a legislação. Então esse é um princípio muito importante que eu recomendo que todo mundo fique atento e saia assim um pouco daquele momento introspectivo e enxergue a contratação toda, enxergue o mundo, enxergue as novas possibilidades, mas não se esqueça da lei e dos princípios. A lei está aqui para dar segurança jurídica e o administrador precisa acompanhar isso. Legal, Regina. Eu acho que outras oportunidades surgirão para que nós possamos aí especificar essa transposição da lei antiga, da 866, para 14.123. Já de uma maneira mais assentada, alguns pontos em nível local, para que a gente possa falar aí para os agentes públicos, né, que estão nos assistindo em nível de Bauru e região. E com a vigência dela efetivamente. Já determinada, prorrogada, como você colocou no início, existe a previsão para mais um ano de vacatio legis, né? Que é o tempo de maturação e de adaptação mesmo, né? Dessa lei. Né? A gente vai acompanhar. Estou super à disposição para qualquer outro bate-papo e para trazer experiências também. Regina, muito obrigado pela sua presença, pela sua visita aqui nos estúdios do mundo acadêmico, no campus da FIB. E você, com absoluta certeza, com essa experiência prática que você detém como gerente jurídico da CPTM, você pôde elucidar muitos aspectos que são novos, são necessários de ser conhecido, não só pelos agentes públicos, mas pelo telespectador e pela comunidade em geral. Obrigado de coração pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição para uma próxima. Um abraço. E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até uma próxima oportunidade. FIB, você pronto para a vida?